Fala pessoal, pesquisa importante de intenção de voto para 2006 saiu, tá quentinha, a gente vai comentar ela aqui hoje. Nessa pesquisa, em comparação à pesquisa anterior, a divulgada em abril, o Lula, isso é importante, vencia todos os outros concorrentes e empatava somente com Bolsonaro. A retrospectiva aqui do Lula mudou bastante. E vou comentar aqui com vocês sobre isso. Antes eu quero convidar você a se inscrever no canal, a curtir, porque no final hoje tem uma informação que aqui o G1, que é onde eu estou vendo a pesquisa da Quest, ele assume e é importante para interpretar as próximas pesquisas, até mesmo as antigas. Uma coisa que antes nunca estava assim ostensiva, objetiva aqui nas informações que ela traz para a gente, como agora está. Tá certo? Então comentem aí, para você tá com quem? Aqui eles foram considerar algumas pessoas como Lula, Tarcísio, que a gente fez alguns vídeos dele, Ratinho Júnior do PSD, fala também da Michele Bolsonaro, fala do Eduardo Leite e fala também de Jair Bolsonaro. A gente vai ver como é que tá essa relação aqui eles, né? O presidente Lula, ele passou a empatar não apenas com Bolsonaro, mas agora ele passa a empatar com outras pessoas também, como Tarcísio de Freitas, do Republicanos, antes o Tarcísio era bastante desconhecido, Ratinho Júnior, do PSD, eu tenho que admitir que eu conheço pouca coisa sobre o Ratinho, então para mim eu conheço mais sobre o Tarcísio do que conheço sobre o Ratinho. Então aqui é uma novidade muito grande essa situação aqui do Ratinho Júnior já aparecer empatado com o Lula. E Michele Bolsonaro no eventual segundo turno da eleição de 2026. Mostra a pesquisa Quest divulgada nesta quinta-feira, hoje. O Lula também empataria com mais duas pessoas, quem a gente já sabe que é o Jair Bolsonaro, do PL, apesar do Jair Bolsonaro estar inelegível, a gente lembra, por enquanto pelo menos, né? Mas como a gente comentou no último vídeo, se a justiça quiser, o Bolsonaro fica elegível de novo. A insegurança jurídica no Brasil está muito grande para a gente decidir alguma coisa em termos de pesquisa eleitoral de maneira, né, concreta e definitiva. Então a gente tem que esperar para ver. Ele também empata com Eduardo Leite, que agora se filiou recentemente ao PSD. Apesar do Lula estar tecnicamente empatado com vários aqui das pessoas indicadas, né? O Lula aparece, por exemplo, à frente do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, que nesse momento não está nem no Brasil, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, e do governador de Goiás, Roberto Caiado, do União Brasil. Vamos ver aqui sobre o Tarcísio. Sobre o Tarcísio, que eu falei que ele era desconhecido até então, esse desconhecimento dele saiu de 45% para 39% em 5 meses, ou seja, menos 6%. Aumentou muito o índice de pessoas que conhecem o Tarcísio. O Caiado foi de 68% para 62%. Então aumentou também o número de pessoas que conhecem o Caiado e aumentou também o número de pessoas que conhecem o Ratinho Júnior. Foi de 51% para 48%. Então é aí o segundo índice menor do Ratinho Júnior, acompanhado por Zema, que saiu de 62% para 60%. Ou seja, o Tarcísio, por exemplo, ele ainda é desconhecido para 39% das pessoas que foram entrevistadas. Caiado, ele ainda é desconhecido para 62% das pessoas que foram entrevistadas. E o Ratinho também é desconhecido para 48% das pessoas que foram entrevistadas. E finalmente o Zema ainda é desconhecido para 60% das pessoas que foram entrevistadas. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 29 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa criou 8 possíveis cenários na pesquisa estimulada para o segundo turno das eleições para presidente em 2026. Primeiro cenário, Lula e Bolsonaro. O Lula aparece empatado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A matéria está inelegível, como a gente falou aqui no começo. Até 2030 vai a inelegibilidade dele. Tanto Lula quanto Bolsonaro têm 41% de intenções de voto. Outros 5% são indecisos e 13% vão votar em branco, nulo ou não vai votar. Isso fala aqui muito também, pessoal, do que foi as nossas eleições passadas. Aí em 2022, o governo Lula dava ganho, né, no primeiro turno ainda, mas a realidade se mostrou outra. Tanto é que Lula ganhou por uma diferença muito pequena de votos, quase uma margem de erro ali de votos de diferença. Surpreendente também como é que o Tarcísio está atualmente nessa pesquisa, né? O Lula tem 41% das intenções de voto e o Tarcísio, que aumentou um pouco, né, o número de pessoas que conhecem ele dentro da pesquisa,
está com 40%, então 41% e 40% para o Tarcísio. Indecisos somam 5% e 14% indicam voto em branco nulo ou não vão votar. Outro cenário, uma disputa com Michele Bolsonaro do PL também. O Lula aparece com 43%, enquanto a ex-primeira-dama tem 39% das intenções de voto. Então também estão tecnicamente empatados. O navio chamado Lula está afundando, gente. Está afundando. Não é 2026 ainda, mas a gente viu que está acontecendo uma coisa muito semelhante ao que aconteceu com o Bolsonaro. E o Bolsonaro não conseguiu recuperar o que ele precisava recuperar até o momento certo. Perdeu apesar de estar com o Estado na mão, a máquina pública na mão. Lula e Júnior do PSD na disputa de segundo turno, importante. O Lula soma 40% e o governador paranaense 38%. Ambos estão também tecnicamente empatados. Indecisos são 5%, brancos nulos e não vou votar, 17%. Então 40% aí tá o Lula e 38% o Ratinho Júnior. E a pesquisa pergunta, nós também perguntamos. Lula está cada vez pior. O navio afundando. Ele deveria se candidatar para a reeleição? Importante aqui, que a gente deixou para o final para falar para vocês, né? Que é o recado do diretor da Quest. O recado aqui é claro. Pela primeira vez, a rejeição ao governo está se transformando em rejeição eleitoral a Lula. Opa, vamos parar aí, vamos perceber o que está acontecendo. Então quer dizer que a rejeição do governo, ela não falaria necessariamente uma rejeição eleitoral a Lula, mas agora ela está mostrando isso, alavancando as candidaturas dos potenciais herdeiros de Bolsonaro. Todos aparecem crescendo ou já empatados na margem com o Lula, né? Afirma Felipe Nunes, diretor da Quest. Importante, a pesquisa, quem pediu a pesquisa, novamente orientou a omitir Ciro Gomes no eventual segundo turno. E a gente já sabe que Ciro Gomes no eventual segundo turno ganha de todo mundo. A pesquisa então omite Ciro Gomes a pedido de quem a encomendou. Para quem perguntar sobre essa pesquisa, está aqui na descrição desse vídeo, tá certo? A pesquisa ainda mostra que Tarcísio de Freitas é hoje o candidato mais aí bem colocado entre os nomes da direita. A pesquisa também perguntou do que os entrevistados mais têm medo de hoje, né? Tem medo hoje. Lula continuar na presidência ou de Bolsonaro voltar a ser presidente. E a gente tem o quê? O levantamento aponta empate técnico entre as duas opções, gente. Por mais que o governo Bolsonaro tenha sido o que foi, o governo Lula continuar na presidência, hoje não é algo positivo para uma grande maioria do eleitorado brasileiro. Isso tem que ser levado em consideração demais. Lula e Bolsonaro têm a mesma rejeição. Então, muita coisa vai acontecer para 2026. A gente vai aqui continuar observando, vai continuar entendendo o que está acontecendo e vamos fazer aqui uma análise mais para frente, nos vídeos que virão mais no futuro, sobre a composição da Câmara, né? Sobre o porquê que o Lula, essa barca está afundando. O que está acontecendo para essa barca estar afundando? Então, a gente trouxe esses dados da pesquisa aqui hoje, né, com essa notícia. Lula empata tecnicamente com agora a maioria dos candidatos no segundo turno, aí, os que estão na direita. É isso que a gente queria trazer para o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.